Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bom, pessoal? Eu estou muito bem, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre um assunto que já tem alguns dias já que aconteceu, né? Sobre um tema específico. É assim, galera, que eu aqui nesse canal aqui não busco ter notícias de urgência e tudo mais, e logo eu comento alguma coisa sobre, acho que é porque muito por questão de tempo, né? Eu trabalho e tudo, né? Tem uma família para cuidar e tudo, né? Aqui em casa e tudo, né? Então assim, eu pego basicamente aquelas notícias assim mais assim, né? Mais chamativas assim, para comentar aqui com vocês, né? E lembrando, né, pessoal, que eu já quero deixar muito bem claro o seguinte: aqui eu coloco minha cara, faço vídeos e tudo mais, porque eu comento o que eu penso, né? E como eu penso, eu não estou me dando o direito de fazer você, telespectador, de pensar o mesmo de mim. Você pode discordar de mim, você pode me criticar, você pode concordar, você pode discordar de mim, tudo. E acho que cada um tem seu direito de opinar com relação a isso, né? E cada um tem uma visão diferente quanto a isso, né? Mas assim, esse assunto eu pensei assim, cara, eu coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Eu pensei assim, não, vou colocar, né? Eu resolvi colocar esse assunto porque acho que pra mim é uma postura que, na minha opinião, precisa ser um pouco analisada, né? Pois bem, o Lando Norris recentemente anunciou sua renovação com a McLaren, né, por múltiplos anos, né? O Lando Norris, galera, ele é cria da McLaren, né? Ele está na McLaren desde que ele entende por gente, né? Ele, desde novo a McLaren assim, basicamente administra, gerencia a carreira dele, né? Porque ele é um grande piloto, né? E eu já quero deixar muito bem claro o seguinte: para mim, ele na minha visão, ao lado de Leclerc, de Russell e do próprio Norris, futuros campeões. Claro que precisa-se de quê? Precisa da sorte, precisa de estar no momento certo, na hora certa e com a equipe certa. E acho que esses caras têm potencial, sim, para ser campeões. Eles têm um timbrado diferenciado de outros pilotos. E talvez para mim, porque não, acho que para mim, se firmar de vez o Piastri nessa temporada de 2024, eu coloco ele com certeza também aqui. Mas no momento, até agora, que eu vi potencial mesmo, são esses três. E aí o que acontece? Ele renovou por múltiplos anos, e aí eu vou deixar o link aqui nos comentários dele falando, né, assim, que da sua decisão, né, e que ele realmente está certo disso e tudo, que ele vê na McLaren a chance de conquistar um título, né, do quanto eles melhoraram do ano passado para cá, né, do começo do ano passado para cá, e realmente é a equipe que disparado mais mudou. Eu inclusive, naquela análise minha que eu fiz, mais quando eu estava começando a dizer sobre Fórmula 1, né, eu diria que a McLaren, eu disse e ainda torno a dizer que a McLaren é sim uma força a ser melhor analisada, né? Então isso são coisas que eu particularmente penso, né? Acho que a McLaren tem sim amplas condições de dar algum trabalho para a Red Bull esse ano, assim espero, né? Alguém que dê trabalho para a Red Bull, né? Só que é o seguinte: quando o Norris ele anunciou sua renovação por múltiplos anos, ele automaticamente fechou a porta da Red Bull, né? Que é a Red Bull que vinha querendo bastante ele, né? Até pelo seu vínculo com o Verstappen, né? E tudo. Então ele era uma joia cobiçada na temporada passada a estar na Red Bull, né? Muitas pessoas ali de dentro da Red Bull queriam o Norris ali ao lado do Verstappen, né? E aí, o Norris, nessa mesma entrevista onde ele fala do potencial da McLaren, fala da capacidade, da vontade dele de conquistar títulos, ele também disse que ele sabe muito bem que se ele fosse para a Red Bull,
ele teria de enfrentar vários problemas, né? Ele teria de enfrentar a adaptação ao carro da Red Bull, né? Porque ele teria que conhecer todo mundo da equipe, algo que ele já conhece na McLaren, né? Ele já tem, assim, ele conhece todo mundo, ele conhece a família de cada um dos mecânicos, se pá. Não é de se duvidar do Lando Norris, né? Ele deve conhecer literalmente todo mundo da McLaren, né? E teria de ser um desafio muito grande para ele trabalhar com uma equipe completamente nova e tudo, depois de anos trabalhando com a mesma equipe, né? E aí ele falou assim, olha, que acho que qualquer um no grid diria não a ser companheiro do Verstappen hoje em dia, né? O Verstappen com a sua proteção que ele tem dentro da Red Bull, né? O Verstappen que não comete erros e tudo. Assim, realmente, se a gente analisar por isso, o Norris tem razão, né? Eu acho que hoje, qualquer piloto que chegue ali na Red Bull, talvez ali tenha muita dificuldade. O Verstappen não vai facilitar para esses caras, né? Então, e acho que nem deveria, né? Mesmo se fosse amigo, se fosse brother, se fosse coisa e tal. Eu acredito que o Verstappen realmente não deixaria, iria se impor com certeza. Só que é o seguinte, eu acho que também a gente tem que analisar o outro lado da moeda disso, né? Porque ao mesmo tempo que eu concordo com o Lando Norris em dizer, porra, realmente o Verstappen hoje ele tá numa fase, o Verstappen de 2020 para cá, né, pessoal, ele tá numa vibe diferente, né? Ele tem tido uma vibe que é muito colaboradora do que ele fez em 2023, né? Um cara fixado, um cara assim, totalmente concentrado em correr e tudo mais, um foco extremo e tudo. Mas, cara, eu preciso dizer a vocês o seguinte, eu acho assim que se a gente ficar estacionando nesse modo que o Lando Norris pensa, de evitar ter como companheiro de equipe o Max Verstappen, eu diria que, na minha opinião, o Norris meio que peidou um pouco na farofa. Porque, assim, cara, assim, eu já quero adiantar aos senhores, assim, eu acredito completamente que o Lando Norris tem potencial, sim, para supostamente dar trabalho pro Verstappen. Só que eu poderia muito bem dizer a vocês, falar assim, ele vai dar trabalho e tal, mas só que eu não vou ter como saber disso, porque o Lando Norris, assim, a maneira como o Lando Norris aborda isso, parece que um medo, né? Eu acho assim, cara, eu acho assim que eu acho isso uma completa falta de atitude do Norris, entendeu? Eu entendo que talvez, eu acho assim que é sensato de todo mundo entender que o Verstappen tá numa vibe muito boa, mas não seria também porque acho que talvez seja uma acomodação de ter um companheiro de equipe como o Sérgio Pérez? Será que tendo um Lando Norris ali, não seria talvez não causaria alguma coisa? Não causaria alguma coisa assim no Verstappen, sei lá, sabe? A gente tem que ficar nessas hipóteses, entendeu? Porque o Lando Norris é um desses caras que a gente tem que falar assim, esse cara tem velocidade. Você pode não acreditar muito no potencial dele. Mas para mim, quando um piloto com um extremo potencial, que acho que na minha visão ele tem, diz não dessa maneira, e fala assim, de que qualquer piloto diria não a guiar ao lado do Verstappen, cara, desculpa, é bunda molice, né? Eu acho assim, cara, que Fórmula 1 é muito assim de imposição, entendeu? Acho que Fórmula 1, na minha visão, você tem que se impor. Acima de ser campeão, você tem que ter uma imponência. Você não pode temer o seu companheiro de equipe, na minha humilde visão. Entendeu? Vocês querem um exemplo? O Ayrton Senna. O Ayrton Senna, de 87 para 88, ele vai para a McLaren. Ele vai para a McLaren e pessoas próximas ao Ayrton Senna diziam, o Ayrton, no início, ele sofreu uma pressão mesmo, isso é verdade, porque ele estava guiando ao lado do Alain Prost. Mas ele foi lá e se virou, sabe? Não cedeu à pressão. Errou, verdade, errou muito.
por exemplo, o erro dele de Mônaco, por exemplo, né? Então, assim, é uma questão de se impor. E olha só o que aconteceu, foi campeão, né? E lembrando, né, o Alain Prost na época ele já tinha sido campeão 2 vezes com a McLaren. E o Ayrton Senna ali não era campeão ainda. Então ele teria de mudar totalmente o seu foco e tudo para ser campeão. E conseguiu. E a gente não vai ter como saber do Lando Norris isso. Eu imagino muito, assim, pelo que eu conheço, assim, pelo que a gente vê da personalidade do Senna, se ele tivesse vivo, acho que ele muito provavelmente criticaria o Lando Norris nessa questão. Então, assim, eu vejo muitas pessoas comentando, falando assim, o Norris fez certo e tudo mais. Beleza, pode até ser que tenha feito certo. Mas eu acho que é uma questão de se impor. É uma questão assim que, beleza, você não tem muita familiaridade com o carro da Red Bull e tudo, que a Red Bull é difícil de tratar e tudo mais. Só que é o seguinte, velho, é resultado. É resultado. Esses caras, as equipes são resultadistas, entendeu? Veja a própria Mercedes com o Rosberg em 2016. Né? O Rosberg tinha perdido os 2 títulos de 2014 e 2015. E foi muito difícil pro Rosberg e tudo, mas ele teve de se dedicar. Ele teve de trazer a equipe para ele. Entendeu? Então, assim... o próprio Alain Prost, por exemplo, ele vinha de 2 títulos com a McLaren. E o Senna foi lá e se impôs. E aí, quando foi ver, a McLaren estava toda do lado do Senna. Entendeu? Então, assim, eu acredito que o Lando Norris tem esse potencial. Tem esse pedigree para ser campeão. Eu acredito, não vai deixar de ter. Mas, cara, fica uma impressão. Mas, assim, acho que se a gente for falar especificamente desse tipo de coisa, pra mim ele foi bunda mole. Com todo respeito ao Lando Norris, eu não tenho nada contra ele. Já falei, tem credencial gigantesca para ser campeão algum dia. Mas acho que, pra mim, essa postura não é o tipo de postura que a gente espera de um cara que tem essas credenciais. Tem essa velocidade. Acho que é se acomodar. Então, assim, cara, como eu falei, assim, a McLaren ela melhorou bastante, a gente tem que reconhecer isso e tudo. Só que eu acho que ainda fica a dúvida. E se ele fosse para a Red Bull, era uma certeza que ele iria vencer corridas, era uma certeza que ele estaria muito parelho ao Verstappen, entendeu? Não tem como a gente mais saber porque o Lando Norris fez isso, entendeu? Assim, é uma questão de visões, entendeu, pessoal? É uma questão assim de cada um pensa do seu devido jeito. Há pessoas que falam que ele fez certinho e tudo, de não ter ido para lá e tudo. A McLaren tá crescendo, então realmente a McLaren tá fixada com ele, tá crescendo junto com ele e tudo. Eu entendo isso, mas a impressão que me passa é de que ele foi bunda mole nessa questão, entendeu? Então, assim, cara, assim, honestamente falando, e isso até em termos de campeonato é broxante. É broxante porque eu prefiro 1000 vezes ver um Lando Norris e um Max Verstappen numa Red Bull dominante, só que competindo entre si e tudo, do que ver um Sérgio Pérez e Max Verstappen. Um Pérez que não faz cócegas no Verstappen. Então, me desculpe, assim, eu não tenho nada contra o Lando Norris, entendeu? Mas eu acho que às vezes falta essa postura, assim, sabe? Acho que o Norris, ele se acomoda demais, assim, nessa questão. Acho que ele seria muito mais piloto se não se acomodasse tanto, assim, sabe? Acho que falta esse impulso, essa sabe? Porque beleza, vai desse jeito e tal. E aí ele tem como companheiro de equipe hoje o Piastri. Piastri já no seu primeiro ano já mostrou que veio. Não veio em 2024, como é que vai ser também, né? Mas e se o Piastri for melhor? Entendeu? Então, sei lá, é uma questão de opinião, assim, ó, uma questão de ponto de vista, sabe? E como eu falei, acredito no potencial do Lando Norris, acredito que ele tem que melhorar muita coisa, mas ele tem sim potencial. Mas, cara, a impressão que me dá é que
foi bunda mole, temeu o Verstappen, entendeu? Assim, sabe? E, cara, não tem jeito, assim, e não dá outra, sabe? Se ele for melhor que o Verstappen na Red Bull, a Red Bull vai olhar pro Norris. Do mesmo jeito que a McLaren passou a olhar pro Senna ao invés do Prost, com o Prost anos-luz na casa da McLaren. Cria da McLaren, inclusive. Cara, as equipes são resultadistas. Desculpa o termo meio pesado, mas elas mamam as tetas dos pilotos que geram mais resultados. Entendeu? Então, na minha humilde opinião, pessoal, é um pouco broxante isso, sabe? É uma questão de opinião, você tem todo o direito de discordar ou concordar comigo, mas é o que eu, José Neto, penso. Acho que ele foi um pouco bunda mole nessa questão. Talvez até o termo que eu uso, né, bunda mole, seja um pouco pesado, né? Mas é isso que eu penso. Acho que ele poderia ter se arriscado mais nessa questão, sabe? Seria garantido para ele. E outra, não tem como a gente saber como é que vai ser a McLaren em 2024, 2025. A Red Bull a gente praticamente já sabe. A Red Bull vai dominar. Agora, o quão dominante ela vai ser é que fica a dúvida. Mas que ela vai deixar de vencer corridas? Não vai. É isso aí, pessoal. Assim, é só uma opinião minha, tá? Se você concorda, se você discorda, beleza, tal, respeito total. Mas assim, só existe respeito, sim, sabe, nessa questão. Eu acho que há uma concordância, há uma discordância, talvez, na maneira como eu abordo aqui e tudo. Pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, mas pra mim é isso que eu particularmente penso, tá? Não tenho nada contra o Lando Norris. Pra mim é um dos pilotos mais rápidos. Como já falei, pra mim, ele, Leclerc e Russell, até no momento, pra mim são pilotos que, se tiverem carro, eu acho que serão sim campeões. Entendeu? Então, é só a questão de timing correto, de tempo certinho ali, sabe? Então, pessoal, é isso que eu particularmente penso, tá? Posso estar errado? Posso, mas é só uma opinião minha. Acho que a minha opinião não deva ser tão levada a sério, a ponto de você precisar ser respeitoso, em discordar de mim e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Deixe seu like, né? Compartilhe com seus amigos, tá, pessoal? Um fortíssimo abraço a todos e é nóis, falou!